Até hoje eu não consigo decorar o título do canal dele, porque, tipo, Epifania e Experiência não cola tanto, né? Epifania, experiência. Experiência epifânica, sei lá, ou experiencia uma epifania, epifania, experiência. Por isso que eu não decoro tanto o nome dele, eu só lembro de experiência. Epifania, vai reagir a epifania. Assim que eu decoro, porque experiência eu geralmente esqueço, mas não importa. Hoje é inesquecível, hoje é um dia talo. Vamos lá. Tô pensando em começar um podcast do noiados, semicultes. O que acham de Beginning? Já existe um Beginning. Vamos lá, gente. 3, 2, 1, já. Qual é o seu problema, hein? Não sei, vários. Não! Qual é o seu problema com a crença dos outros? Ah, tá. Vários também. E você sabia que a lei garante liberdade de pensamento? Sim. E liberdade de expressão? Sim. E você acha que é dono da verdade, por acaso? Sim. Quer dizer, não. Tá, porra. Isso não. Ah, tá, mano. Então deixa cada um pensar e falar o que quiser. Mas eu deixo. Não, você impõe o seu pensamento sobre os outros. Ué, mas eu não posso falar o que eu quiser também? Não, pode, mas não assim. Qual o problema de cada um acreditar no que quiser? Ah, Caraca, eu não acredito. essa é uma ótima Para. pergunta. Nos anos 70 teve um cara que ficou mais famoso que Jesus Cristo, Uri Geller. O que ele fazia que era tão O Alakazam aí, guys. Não é nem meme. Não é nem meme. incrível? Dobrava O amigo, colheres. né? Sei lá, na época era legal isso pelo jeito. Até Toma porque ele Dachi. não fazia isso como qualquer um, ele fazia isso com os poderes da mente. Segundo ele, poderes recebidos de extraterrestres, telecinese, telepatia, radiestesia. Isso fez com que ele fosse parar em tudo quanto é programa de televisão pelo mundo, incluindo o Fantástico e o programa do Jô aqui no Brasil, sempre levando a famosa habilidade de dobrar colheres e algumas outras habilidades, tipo dobrar pregos e chaves, acelerar ou parar ponteiros de relógios e visualizar e replicar desenhos escondidos. Na época, ele ganhou a exposição da mídia, a confiança da população e a atenção de boa parte da comunidade científica. Ele chegou a ser testado pela CIA e depois estudado pela DIA, Agência de Defesa da Inteligência Estadunidense. E sabe qual foi a conclusão do estudo? Uri Geller claramente exibia poderes paranormais. Ponto. Tem estudo científico mostrando que é poder paranormal, então é poder paranormal e caso encerrado. Fim. Acabou. Mais ou menos. Não é bem assim. Até porque é isso, o cara tem poderes paranormais e extraterrestres pra entortar a colher. Se a gente parar pra Depois eu vou checar esse negócio da CIA aí, porque eu não sabia, não. pensar, entortar uma Porque colher o com único poder poder que da ele mente tinha é nem é o esse, jeito. que todo mundo consegue fazer hoje em dia. Eu não sabia desse negócio da CIA, não. Mas assim, qual que é o poder dele, além de entortar a colher, que é um efeito de ilusão de ótica, eu acho, né? Sei lá. Tipo assim, as pessoas conseguem fazer isso hoje em dia. Não, hoje em dia, né? Então, mas na época eu não podia, tá ligado? É só hoje em dia. Tipo assim, tipo a CIA fala, não, esse mágico que consegue fazer uma coisa que só um mágico consegue, né? Tipo, você tem umas mágicas que a gente realmente não consegue entender a mecânica. Aí porque a rádio é mágica, tá ligado? É essa a conclusão. Eu realmente tô preocupado com esse negócio da CIA aí. Assim, não que eu confie na inteligência do governo, claro. Mas a Mas, CIA, né, mano? O negócio tem milhões de. mas aquele tempo, aquele período, 70, era milhões de impostos pra CIA e os caras faziam uma imbecilidade dessa, não fazia sentido. Depois eu vou ver o motivo. Porque não tem sentido ser incompetente, é Não justamente tem o sentido negócio que ser. você paga pra ser competente. Né? Não tem sentido terem acionado a CIA pra isso, tá ligado? Poxa, magia, né? O ilusionismo, o menestrelismo, ele existe há um tempo, filha da mãe. Um tempo, filha da mãe, é óbvio que seria um conhecimento público de um país gigantesco como os Estados Unidos. De que, não, isso aqui eu não consigo entender porque, sim. Se a gente botar assim, top 10 mágicas de 2022, vai aparecer um bocado de mágicas. Assim, caraca, como é que ele fez isso? É impossível, né? Assim. Tem coisa que a gente acha irracional de ser verdade, assim. Não é possível que o cara atravessou um vidro aqui, sabe, tá ligado? Mas, claro, Sim. sempre tem uma manha. Mas tem uma coisa chamada mentalismo.
que é uma dedução que você consegue fazer. Dedução não, né? Mas vamos dizer assim, existem muitos NPCs no mundo, vamos dizer, de maneira geral aqui, pra continuar o vídeo, claro. Existem formulações e preceitos, categorias mentais que são genéricas para muitas pessoas e você consegue manipular para que ela se condicione a esse valor mais próximo e você consegue dominar o modo operante da pessoa. Isso se chama mentalismo. Muitas vezes você consegue deduzir essa pessoa em vários aspectos porque você está instrumentalizando ela para acionar algum sentimento dela, tipo falar de amor, falar de perda, falar dessas coisas, sabe? E você consegue deduzir assim, fala um número de 1 a 10 aí. Aí o cara escreve assim, sabe? Não escreve assim, não. Ainda tá funcionando. Enfim, vou voltar aqui. O cara deduz exatamente, o cara lê a mente da pessoa e tal. Muitas pessoas que são ciganas, essas coisas assim, eles têm um trabalho de mentalismo muito forte. Mentalismo é um valor analítico, científico, ao invés de um valor mais exegésico, sacro e tal. Vamos lá. Muito mais inteligente de entortar uma colher. Então qual foi o problema? Basicamente, o estudo era um lixo. Ele não foi estudado por 2 cientistas, 2 médicos, 2 mágicos, 2 sommeliers de maconha. Ele foi estudado por 2 parapsicólogos. E parapsicologia está para psicologia, assim como o coach quântico está para física quântica. Resumindo, pseudociências, caretagem, essas coisas. Os parapsicólogos eram Russell Targ e Harold Puthoff, 2 pseudocientistas que já acreditavam em poderes paranormais, já estavam fascinados pelo Uri Geller e não procuravam respostas, procuravam confirmação. Mas não faz sentido o dinheiro do imposto americano ir pra esses 2 caras confirmar se o Uri Geller esse é o acionado. Pá, assinei aqui, ó. Dinheiro. Não é possível que o Reagan tenha feito isso, cara. Não é possível. Às Os vezes não tinha cientistas mais normais. Cara, isso aqui é tipo Fundação Cobra Coral, tá ligado? Não, dinheiro do Estado vai pra fazer chuva. É sério, mano. Corruptos, eu sei, mas o Ronald Reagan fazer isso, cara, não faz sentido, velho. Tem no corpo. Não, tem muito estudo de tipo, vacina causa autismo. Não é muito estudo, isso foi um. Então, eu tô falando assim, esse estudo tem aquele estudo também do código, né, dos quadrinhos também. Vários estudos que a pessoa basicamente fazia uma coisa tendenciosa, né, tipo, induzia as pessoas a responderem tal resposta, pegava um grupo muito pequeno, assim, e falava, é isso aqui, tá confirmado. Tipo, não existia um comprometimento com a realidade, existia um comprometimento de reafirmar, como ele tá falando, uma autoconfirmação, né? Tipo, você self-bias, né? Tipo, já tem uma tendência a acreditar, então você só meio que confirma com um caso muito específico, assim, tipo... Eu não acredito, eu não acredito na sua palavra. Não acredito que isso seja verdade. De verdade, não tô nem tirando onda, não acredito. Pra mim, não acredito que se faça isso. Estudo pra gastar com coisa que a gente já tem conhecimento público. Enfim. Mas tô falando que tem, né? Não tô falando que existe ou não. Tô falando que teve uma época que era assim. Que, na verdade, um estudo requer muito tempo e dinheiro, né? E é impossível você estipular uma coisa... Tipo, você falar que uma coisa faz mal, tipo, comer... tomar muito refrigerante dá câncer. Tá, mas como é que tu vai estipular isso se, tipo assim, a pessoa que toma refrigerante... a pessoa que toma refrigerante, geralmente ela come muita comida fast food e tal, sabe? Tipo, existe uma alimentação que vai além do refrigerante. Não tem como tu falar que a pessoa vai pegar câncer porque ela só toma refrigerante, sabe? Tipo, impossível estipular isso. Teve estudos... É só uma pessoa também. Teve estudos sobre o carcinogênico que era a carne. Teve estudo, a carne é carcinógeno, né? Não é. Assim, tem alguns ingredientes de carne processada de R$1,99 que são pra amolecer a carne e tal, mas não é a carne. O ovo, que teve de estudo já pra dizer que ovo é bom, ovo é ruim, teve muito nesse período. Né? Desde a história da humanidade isso aí. Porque tu fala, é impossível você, tipo assim, ter que acompanhar, sei lá, 50 pessoas por 10 anos, e essas 50 pessoas têm que comer a mesma coisa, tipo assim, idêntico, assim, os mesmos hábitos, a mesma alimentação, pra ter, tipo, ter uma base. Só como é que você faz isso? É impossível você ter um estudo desses. Então vai ser sempre, tipo assim, existe um estudo que fala isso, mas esse estudo é sempre tendencioso a, tipo, tá errado, de alguma forma. Tem um vídeo muito bom do Versatium, que ele fala de estudos serem tendenciosos. Tipo, ele pegou um jornal
que foi verificar, o exemplo que o Versace trouxe, né? Um jornal que verificava se negros tomavam mais cartões amarelos do que brancos no futebol. E um jornal francês disse que sim, que era uma grande tendência de negros tomarem mais cartão vermelho e amarelo. Não sei se tinha os dois inclusos, mas amarelo tinha, né? Do que pessoas brancas caucasianas. E um outro estudo espanhol disse que não existia isso. E eram as mesmas bases de dados. A única diferença era porque sim, sabe? Essa imprecisão, ela existe. Tanto que é por isso que gastam-se tantos dinheiros para pesquisas. Porque uma pesquisa só não é válida, né? Não é só... Por si só, ela desbanca tudo. Tem que ter não um consenso, né? Mas uma contraprova irrefutável, tá ligado? Entende? É, que é impossível. E se não for pra ter uma contraprova imoral, é descartável, entendeu? É, tem que chegar num ponto que a gente tem que fazer humano artificial, tá ligado? Que ele só serve com o propósito de fazer pesquisa. Aquele negócio da alma, né? Você já viu? Não. Vamos colocar uma pessoa que tá prestes a morrer numa câmera que tem... uma câmera que é de balança. Aí você espera o cara morrer, aí vê quanto pesa a alma, tá ligado? Que detecta microgramas. Só que nunca aprovaram, por quê? Porque é inumano, né? Tu pegar um maluco e jogar no meio ali, morre, filha da puta. Morre aí. Vou esperar você morrer. Pra ver se a alma tem peso. Pô, Enfim, não vamos vi lá, né? prova, pô. Continue. Não paranormais procuravam confirmação. Quando cientistas normais, não paranormais, viram aqueles resultados incríveis, ficou claro que o estudo era mal desenhado, enviesado e sem validade nenhuma. Mas mesmo que isso tenha tirado os parapsicólogos da jogada, não fez nenhum arranhão na credibilidade do Uri Geller, que continuou indo a tudo que é tipo de programa e ficou cada vez mais rico e mais famoso. Só que sempre que surge uma história desse tipo, existe um grupo que gosta de estragar as coisas, o bonde dos rouba-brisa, também conhecidos como Rouba-brisa. céticos. Um Rouba-brisa. desses caras era o James Randi. Ele não só duvidava de toda Shed. essa história, ele mostrava que conseguia replicar todos os truques do Uri Geller. E olha só que loucura, sem nenhum poder extraterrestre, como ele mesmo dizia, com puro ilusionismo, que obviamente era o mesmo jeito que o Uri Geller fazia. Mas seria muita inocência acreditar que isso botaria uma pá de cal nesse desastre humano, ou extraterrestre. Uri Geller continuou famoso por décadas, e tem gente defendendo ele até hoje, mesmo que ele tenha perdido bastante credibilidade com o tempo e com alguns fracassos midiáticos, tipo quando ele não conseguiu mostrar nenhuma das suas habilidades paranormais num talk show porque pediram ao James Randi que preparasse os materiais antes da apresentação, prevenindo qualquer tipo de truque. Ou porque ele nunca aceitou o desafio do próprio James Randi, que pagava $1 milhão para qualquer pessoa que provasse em uma situação controlada algum poder paranormal. Aliás, o James Randi morreu sem que ninguém conseguisse passar nesse desafio. Ou quando em 1992 a modelo húngara Helga Farkas foi sequestrada e consultaram Uri Geller, que usou seus superpoderes para prever que ela seria encontrada com boa saúde, sendo que no fim ela nunca mais foi encontrada e declarada morta, provavelmente assassinada, ou por não ter aceitado na televisão ao vivo o desafio de também $1 milhão do mágico Chris Angel, de simplesmente adivinhar o que estava escrito em um envelope fechado, que teoricamente era um dos superpoderes principais do Uri Geller. Mano, comparar o coitado do Chris Angel com o Uri Geller enganava porque ele realmente enganava. Enganava porque ele enganava, velho. Alienígena. O Chris Angel é só um mágico, cara. O Chris Angel é só um mágico, é o hobby dele, pô. É um ser humano em comum. É o emprego do cara ser mágico, ilusionista, menestrel. Não bota na cola do cara, velho. Coitado. Não pode mais fazer um show, não pode. Coitado do Chris Angel, mano. O Uri Geller que fazia. Como é que fazia? Hipnose também? Acho que não, né? Ele não fazia hipnose, mas ele pediu muito pra ele fazer essas hipnose com mulheres e tal, porque ele era muito bonito. Ui. Mas ele não, que eu lembro, ele não fazia hipnose. Ele só fazia apresentações. Deixa eu ver o Gus aqui falando. O Chris Angel não é fogo que se cheira também, né, porra? O Chris Angel tem uns truques bem vergonha alheia. Dane-se. Mas é truque, né? Dane-se, truque. O cara não tá dizendo que veio de Anunnaki. Que é limpa, né? Ele não veio de Nimiro. Absorve onda cerebral de alienígena, pô. Não é isso, não. Que consegue resolver um caso de polícia, que consegue salvar a humanidade, sei lá. É conduzir a humanidade pra Question entrar. Claro, por ter processado. Peraí.
Tá vendo a live agora? Gosto no drag aqui, ó. Boa parte Que das isso? pessoas que E pega desmascararam no ele e não usar os nódulo próprios do ouvido, cara, superpoderes pra pra chupar. prever que ele não ganharia quase nada. Ele processou até a Nintendo por causa do Pokémon Kadabra. Lembra da colherzinha que ele Mas segurava? isso é verdade. Que, aliás, foi um dos poucos que surtiu efeito, fazendo com que a carta Kadabra Foi ficasse aqui disponível que por usou esse truque, 18 tipo anos. assim, a ponto de chegar no Japão. Porque o Japão também tinha esse truque aí. Alakazam. Tá certo? Alakazam? Escrevi errado? Não, Alakazam. Com os. Alakazam. Com os Japan name. é o. Furin. Purin. Mas, De folding, né? De mas, dobrar. mas tinha. Mas era tipo Geller, tá ligado? Aqui, ó. Aqui, Eu ó. acho. Jungerer. Uri Geller. Nossa. O Kadabra, tá ligado? O Aí é nome. foda. Uri Geller. Aí. Chegou Jungaren. até a processar a Nintendo. O nome do bicho era Uri Geller, cara. Edgar Case, Houdini. Nossa. O Não, Uri mas aí. Geller. Mas a Nintendo deu credibilidade, tá ligado? É um Pokémon psíquico, de fato. Não, beleza. Mas é aquela coisa, Nintendo não adora processar os outros, tá aí, pô. Corbett de razão. Foi Mas Legal isso isso. aí, cara, já é inadmissível, né? Não é inadmissível. Assim, pra mim é inadmissível, porque eu não acredito nessas propriedades intelectuais. Mas, pô. O nome do bicho é Yuri Geller, em japonês, né? Yuri Geller. Pô. E por que tudo isso é importante? Porque essa história se repete milhares de vezes em lugares diferentes, em proporções diferentes, com uma ou outra variante. A Mandiná, o Homem do Ra, a menina que chorava cristais, tudo isso em horário nobre na TV aberta, na época que a Globo não chamava a explorar uma mentira de fake news. Lembra? E claro, para completar a lista, não poderia faltar o nosso guru mais famoso, amado pelos nossos artistas excêntricos e aclamado no mundo todo. João de Deus? João de Deus, Ih. que graças ao diabo foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Mas isso aqui é Brasil, então ele tá em prisão domiciliar e casado com a advogada. Mas deixa cada um acreditar no que quiser, gritam vozes sensatas. E nós, extremamente intolerantes, respondemos: deixar a gente deixa, mas a gente vai encher o saco pra caralho. Charlatanismo e picaretagem custam muito, mas muito caro. Tem gente até hoje dizendo que João de Deus realmente tinha grandes poderes paranormais de cura, mas que infelizmente usou esses poderes pro mal. Sabe o mal? Tipo estupro de vulnerável, aliás, estupros de vulneráveis, no plural. A lógica de alguém que não abre mão de uma crença imbecil, mesmo diante desse nível de evidências, é tipo 2 mais 2 igual a triângulo. Talvez nada mude a cabeça dessa pessoa, mas muita gente ainda tem salvação, então a gente vai continuar caindo em cima. Só que uma coisa precisa ficar clara: é difícil, quase impossível entender, mas a culpa não é de quem está sendo enganado, por mais que ele defenda e dissemine todo esse lixo. A gente tem que fazer o maior esforço do mundo para lembrar que é só mais um idiota útil, um inocente útil, que definitivamente precisa ser posto no seu lugar, porque também é perigoso, só que a culpa não é dele, a culpa é de quem engana. Mas justiça seja feita, realmente essa relação entre a população leiga e as pessoas com superpoderes não é mais a mesma. As pessoas já não se deixam enganar com tanta facilidade, e quando surge um louco aqui ou ali que até consegue, não dura muito. Como foi o caso de um cara que tem um canal com nome assustador. Não dá pra lembrar exatamente qual era, mas era assustador. Ele bombou muito em meia dúzia de podcasts, fingindo que era paranormal e dando um show ridículo de leitura fria, num nível que perde pra qualquer vidente mal treinado de pracinha. Mas mesmo assim, conseguiu enganar vários hosts de podcast, que no geral não são assim pessoas conhecidas pela genialidade ou que fazem qualquer coisa pra render um bom corte. Agora, depois de muita controvérsia, depois de muita gente desmascarando o charlatão e depois dele ter metido vários processos e ameaças num pessoal, o cara do canal assustador voltou pra casa, de onde não deveria ter saído. Mas como disse o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Entendeu aí, ó? Spook House, né? Voltou pra casa. Spook House. Sei lá. É um pouco. Entrou em processo e tal. O Spook tem seus problemas? Tem. Mas chamar ele de charlatão é um equívoco gigante pra mim. Ele tem esses processos? Tem, mas assim. Eu tenho processo também. O negócio do patrulha, né? Mas aí.
só ter um processo a ser respondido não implica que a pessoa está errada, porque várias pessoas têm processos para serem respondidos e esses processos podem ser falaciosos. O Spook, ele infelizmente quis se expor demais sobre essa mediunidade dele. E aí fez com que ficasse uma fama muito grande. Vocês sabem como as pessoas adoram essas partes mediúnicas, essas coisas cadernistas, essas coisas espirituais. E ele, de braços abertos, foi ao público e, obviamente, não dá pra lidar muito com essas coisas. E assim fez com que ele perdesse muita relevância, porque chegou a um ponto em que as coisas não apareciam. E ele se perdeu no personagem. Essa é a minha visão. O Spook, ele se perdeu no personagem. E as coisas não apareciam. As coisas que eu digo são os devas. Eles não apareciam. Eles não estavam em contato com ele mais. E se fez. Aí o problema é esse. Você acha que a Infelizmente. questão é que ele perdeu essa conexão? Eu acho que perdeu. Entendi. Cadê aqui? O E Gus se falando, fez o personagem também, tá ligado? o cara aqui falando, pô, igual, não defende esse pouquinho não, ele tem muito charlatanismo exposto, misturado de miticismo isolado e refutado por vários. E tem muita referência intelectual questionáveis. Basta ver o que ele fala sobre Não, eu vou cristianismo. defender sim. E aí? Deixa eu ver, tem outra aqui. Porque tinha referência intelectual bem questionável. Basta ver o que ele falava sobre cristianismo. Era tudo baboseira. Tá. Não muda a minha posição. Eu só tô lendo aqui os comentários. Acho que o Barbieri. Quem é Barbieri? Barbieri é o técnico aquele é o técnico do Vasco? podcast. É que tem um macho chamado Barbieri que ele tinha essa rixa com o Spook porque ele via justamente igual o Chris Angel, ele via com o Liguela, assim. Que é um charlatão, blá blá blá, sabe? Tipo, ele meio que Tá. fazia esse joguinho de tentar provar que ele tava usando os poderes, entre aspas, né? Não sei como é que a gente pode definir isso. Pra se aproveitar e ganhar Mas assim, não importa, tá? Beleza. Pra mim é isso. Ok? Ok. O vídeo até agora tá normal, pô. Tá bom. Acabou. Sim. O vídeo até agora tá bom. Vamos lá. Quando um padrão de picaretagem é exposto e cai por terra, abre espaço para outro padrão surgir. A gente luta pelo conhecimento verdadeiro, científico, empírico e embasado, mas e quando o que era para ser a salvação vira um novo problema? Quando o próprio enganador se define como cético? Quando o superpoder se transveste de ciência? A guerra agora é linguística, é semântica, é uma ressignificação dos termos e do real significado das palavras. Ele fala como se nadasse em artigos científicos, como se tivesse bases sólidas, como se usasse estudos validados e o mais importante de tudo, ele tem um certificado, que muito em breve no dicionário vai significar 1. Pedaço de papel para ser pendurado na parede. 2. Pedaço de papel para contar horas extras na faculdade. Ou nem isso. De novo, a guerra é semântica. Literalmente é só um pedaço de papel. Não é que futuramente no dicionário é só um pedaço de papel. Se você estudou geografia por 90 anos e fala igual ao que eu falo sobre o país de Mianmar, a sua certificação não importa. É a mesma informação. Daqui a pouco é a mesma informação, não importa quanto tempo. Você ser reconhecido, parabéns. Isso acredita a sua informação, mas ela não objetifica a sua informação, porque ela não pertence a você. Não existe isso. É só uma aprovação. Eu sempre uso o exemplo de se você for para uma loja de suplementos de academia e o seu atendente é gordo, você não vai acreditar nele. Mas se for um cara super malhado ou uma menina super malhada e ela dá as informações pra você, você acredita. E se as informações forem iguais, ainda vai ter isso. Porque tem a acreditação física de que esse cara sabe do que ele tá fazendo e que ele aplica na vida dele. Mas isso não implica que tá errado. Ponto. Que isso, cara. Eu sou a pessoa que acredita mais no conhecimento do que na pessoa que tá ensinando, pô. Não, só tô comentando aqui sobre essa falácia Sim. do comentário autoritário.
Ele usa Pois é, termos complicados para parecer técnico, para parecer científico. E muito pior do que negar a ciência é se disfarçar de ciência, porque isso vai além do público leigo e pega quem já tem um certo conhecimento, quem já entendeu que não dá para acreditar em qualquer coisa, e até as pessoas treinadas, não muito bem treinadas talvez, mas a gente tá no Brasil, faz ciência. E aí, a autoridade que se constrói dessa vez é mais forte ainda. Não é Deixa eu falar aqui, abertamente aqui, tá? Acho muito vago esse tipo de vídeo aqui, sabe? Acho muito vago. Mas, eu não vou dizer que ele tá errado, não vou dizer. Porque é óbvio que existe. E eu vou dar um exemplo claro pra mim. Aquele químico que apareceu recentemente no Flow Podcast, o tal de Eberlin, e também apareceu no que eu mais acompanho, que é a Inteligência Limitada. Aquele cara é uma atrocidade, tá? Aquele Eberlin. Se o vídeo fosse específico pro Eberlin, eu concordaria completamente. Porque pense num cara que faz tudo isso aí, usurpa termos científicos, usa termos científicos, aí do nada ele mete Bíblia, do nada. Muitos, assim, caraca, cara, eu não consegui terminar de escutar os cortes. Não consegui. Teve um que eu fiquei abismado. Abismado. Eu tive que parar de jogar. Entrei no computador de novo, assim, pesquisei e ele tava muito errado. Muito errado. O cara disse que as galáxias anciãs que achavam que tinham X, na verdade tinha 300x. Mais de 1000x do que as galáxias anciãs. Aí eu fiz, não é possível. Não é possível que tá cheio de galáxia vermelha, né? Porque vermelho é o que tem mais tempo. 15! Tinham 15! E o cara dizendo que acharam mais de 1000! Porra, cara! Porra! É impressionante! É isso, pô. Vai ver que tem é sendo professor, tá ligado? Tem a resposta do futuro. Só se for Mas assim, é um químico, né? O que um químico vai falar de um químico que parou pra astronomia? falar de astronomia. Esse horrível, tudo que ele tava falando ali, eu tava. Mas aí tanto faz, Caralho. né? É tipo, do ser padeiro quer falar de, sei lá, mano. Ciência. Mas ele não quer falar, ele quer Física quântica. explicar. Ele tava dizendo que a astronomia é ruim, que a astronomia hoje ela é ateísta, que a Bíblia já explicou, já está provado que a Bíblia está certa perante todas as informações burras que os cientistas falam. Aí ele vai lá e refuta na cabeça dele. Sabe? Esse é o problema. Não é o cara assim, eu optar sobre drogas. Eu estudei PN sobre drogas na minha vida, só sei um comentário assim, aéreo sobre drogas. Não tenho fixamente assim, um comentário sobre drogas, cara. Se você me perguntar 6 drogas assim, eu não sei de suplementação, só sei triploronona. Mas tirando isso, não sei nem mais nenhuma. Eu ficar opinando sobre isso é burrice. Eu não vou ficar usando termozinhos bonitinhos sobre as minhas perspectivas e ficar imponando para pessoas. Não, eu acho que se você tiver uma tonificação no seu tríceps, acredito que o CTP que você vai usar, que é a soma do. Eu não vou ficar, cara, porque eu não conheço, velho. Passou aqui. É aquilo, né? Você pode achar um artigo na internet que vai dar essa resposta, só que assim, é só um texto, sabe, na internet, igual um certificado, assim. Qualquer pessoa pode escrever um artigo e falar tal coisa. Como qualquer pessoa pode estar errada. Né? Como qualquer pessoa pode estar errada. Tem um caso recente que estavam falando que tinha um tratamento câncer que deu certo, né? Que curou um câncer no estado terminal, né? Aí, tipo, uma pessoa estava com câncer, foi examinar isso pra ver se era verdade. Buscou na internet esse tratamento, não tinha nada que comprovasse. Tipo, não tinha nenhum artigo, assim, falando isso aí. Tipo, nada importante, sabe? É isso, assim. A pessoa só inventou, deu uma terminologia científica, né? Deu uma base, assim, uma camuflagem, uma embalagem científica e vendeu isso. Pois é. É fácil fazer isso, né? Então. Mas, assim, eu tô comentando sobre isso do Eberlin, que existe e tal. Ponto. Eu não tô irritado com o vídeo dele colocando isso na culpa de várias pessoas que tentam inserir religião hoje no mundo e tal. Não acho que ele tá fazendo essa crítica. Eu acho que ele tá fazendo a crítica a esse tipo de Eberlin da vida, assim, sabe? Que tá assim, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos lá.
mais uma batalha dos céticos contra os picaretas paranormais que usam inocentes úteis como soldados descartáveis. É uma batalha de um que outro cético que sobrou ou teve coragem contra os picaretas que usam milhares de inocentes úteis como soldados descartáveis e grande parte da comunidade científica como escudo, porque a comunidade científica também caiu no papo do picareta ou então preferiu não se meter na treta. Se ele diz que é ciência e parece ciência, Não, aí ele tá fantasiando já na cabeça dele. Tá completamente fantasiando na cabeça dele. Olha, protagonista, co-protagonista, vilão, o público, e tem uma menininha ali, né, que é pobre e que tá passando fome, mas aí o cara tá... Do nada virou... poucos cientistas que estão ainda heroicamente lutando contra o mal. O mal que já ludibriou várias pessoas e ainda assim não conseguiu ser detido porque só esses 2 grandes heróis que estão lutando contra ele. Porra, cara, pelo amor de Deus. Vai, fanfiqueiro do Cacilda. então tudo bem. Dessa vez, não dá pra apontar o dedo e falar: "Ih, olha lá, essa coisa de sobrenatural nem existe". Não, ele mesmo fala que não tem nada de sobrenatural, nada de paranormal. É tipo um herói que não tem superpoderes, mas que mesmo assim trabalha com todas as forças pra combater o mal. Um herói sem esse papo de energia e que não nasceu diferente de ninguém, mas que se esforçou tanto que desenvolveu uma habilidade quase sobre-humana. É como se fosse o Batman da vida real. Claro que isso é uma metáfora, não é ninguém específico. Tá, mas e se essa habilidade quase sobre-humana não funcionar? Se tudo que ele tiver dito que é científico não for científico? Se os artigos forem obsoletos e os estudos enviesados... Vale dizer... Que foi, V? Pô, por quê? Por que do nada de um pó? Foi o TH que chegou. Vale dizer que pra ele não existe petição de princípio pra existir a ciência, tá? Pra ele a ciência é a verdade, ponto. Tá bem? Antes de alguma coisa assim ser prosseguida. Que pra mim já é uma propedêutica errada. Completamente errada. Se tudo que ele usa como prova já tiver caído por terra, cientificamente falando. Tá vendo? Ó. Enviesados. Se tudo que ele usa como prova já tiver caído por terra, cientificamente falando. Volto mais uma vez, né? Resumindo, não existe leitura de microexpressões faciais, beleza? Isso é considerado lixo no meio científico. Agora que eu entendi. A barba, né? Agora que eu entendi. É ultrapassado, não é ciência. Mas então como eles usam isso em tribunal? Agora que eu entendi. Que ele tá falando do metaforando. Não tinha. Não tinha entendido, acho que era. Tanto que. Tô brincando, imagina. Eu tô falando até agora, o cara de bigode, é uma metáfora do mesmo. Que a polícia dos Estados Unidos usa essas técnicas em interrogatório, gritam vozes sensatas. Pois então, lembram do Uri Geller? Do estudo com a Agência de Defesa da Inteligência Estadunidense? Aquilo ali foi só o começo do que viria a ser o projeto Stargate, que durou mais de 2 décadas. Depois eu sou conspiracionista, né? E gastou mais de 20 milhões de dólares, muito mais do que 20 milhões de dólares. Isso é só o que eles divulgaram até agora. Em pesquisas sobre habilidades paranormais com tanta gente estranha que Uri Geller parecia o cara mais normal do mundo. Tinha desde gente tentando atravessar a parede até gente tentando matar a cabra com o poder da mente. Quem diria, o poder público não é uma fonte confiável de verificação científica. E não é só no Brasil que o poder público é imbecil e faz coisas como botar reiki no SUS e aceitar psicografia como prova no sistema judiciário. Isso diz mais sobre a precariedade das instituições do que sobre a validade da pseudociência do cara. E não são casos exatamente iguais, mas sabe uma das várias coisas que o Uri Geller, o cara com canal de nome assustador, e o Batman têm em comum? Aquela censurinha básica. Processar quem discorda e desmascara a falcatrua. Nem sempre pela vitória, muitas vezes só pelo assédio jurídico mesmo, pra botar medo nas pessoas. Não entendi essa do Batman também, cara. Ele processa as que não pessoas. querem ou não podem gastar dinheiro, tempo e energia com um cara que se veste voluntariamente de Batman depois de 10 anos de idade sem nenhum fim humorístico. Aliás, talvez isso explique por que alguns nomes não foram mencionados nesse... Tá. Batman é o... tá. Metaforando, né? Tá.
esse É porque ele vídeo. é, Mas a ele é verdade detetive. Tá, tem umas entendi. dicas. Ele fala é que que é o o motivo Batman, né? principal é que isso aqui, nomes não Não sei se foram ele fala, mencionados mas- nesse vídeo. Mas a verdade é que o Fala pra motivo mim, uma vez. principal é que isso aqui não é um vídeo de notícias. É um vídeo pra fuder a vida de picareta e preservar a gente inocente. Essas histórias vão se repetir, tudo que tá sendo dito vai encaixar em novos Então casos. ele vai E deletar o o canal no vídeo vai final. ser útil por muito mais tempo do que deveria ser. Infelizmente. Até porque é só piscar o olho que aparece alguém novo em algum podcast encantando mais um host sem capacidade argumentativa, sem conhecimento do convidado e sem nenhuma pretensão de se aprofundar no tema. Tenta imaginar mais uma personagem hipotética, sem nenhuma relação com a realidade, claro. Só um experimento das nossas mentes inquietas. Tenta imaginar uma psiquiatra que diagnostica pessoas baseada em manchete de jornal, sem nunca ter falado com essa pessoa. Isso era pra soar absurdo e antiético, mas pra muita gente soa como uma habilidade extraordinária, um conhecimento acima da média. Como ela sabe tanto? Claro, ela tem uma boa oratória, um currículo, uma formação acadêmica, o que já diferencia ela, inclusive, do Batman de certificado. Ela não só dá a entender Porra. que lê muito, ela escreve muito. São livros e mais livros publicados, e como as pessoas normalmente... É aquela senhora, né? Que vive falando de psicopata nos podcasts, né? Eu não sei eu o sei nome, quem é, eu não sei. sei o nome, mas eu já vi nos shorts assim Sei que passando. ela faz, né? Ai, Como é que fulano. identifica... Como já vi. Como identificar um psicopata, né? Assim. Como eu conheço aí também. Pode falar o nome dela? Não sei, eu nem sei. Não, Ana Beatriz? isso. Ah. Enfim. Não sei, né? A gente tá falando mal dela. não se dão conta de que papel aceita qualquer coisa e a grande maioria não vai ler nenhum desses livros, nem fica sabendo que pelo menos um deles é plágio, já condenado pela justiça, Ó. isso parece um grande feito, até porque os livros foram divulgados no programa do Jô, na época que a Globo não era esse bastião sagrado de O Jô. Pô, o Jô... Ele tem um clássico... Ele tem um clássico, né? Do aquecimento global. Tem aquele cara, Muito nossa, tempo, aquele maluco... desmata toda a Amazônia que amanhã cresce tudo, 2 anos ali, tá. Aonde que o Jô é uma. Não, mas assim, pra muita gente, esse maluco do aquecimento global era tipo a referência que eles tinham de... Mas ser pra uma muita gente, farsa. muita gente, né? gente. No Jô, tinha um cara, eu não sei o nome, esqueci agora, pô, mas o meu mestre de sangue vivia falando, cara. No Jô, tinha um maluco que ele disse que tinha 117 anos. Ele foi lá. O Ah, tô mestre ligado quem é. taoísta, tântrico, sei lá o que, vem cá. Aí o mestre Não, lá. teve muito charlatão no show. Puta que pariu, cara. Era inacreditável, assim. Tinha um que era um russo também, que era bem famoso também. Não sei agora. Tem um vídeo que é charlatão. Falava 127 idiomas. Tal. Esse mesmo, né? Omar Khayyam. Isso! O Macayan, cara. Caraca, velho. Bizarro. O Macayan. Cara, bizarro. informação e credibilidade. Lembra? Só que não para por aí, ela tem informações privilegiadas de alguns casos sobre os quais ela não pode falar, mas que mesmo assim faz questão de deixar claro que tem informações privilegiadas sobre as quais ela não pode falar, só para que você saiba o quão importante ela é. Toda essa autoridade, mesmo que misturada com um conhecimento que fica entre o razoável e o questionável da própria área, de novo, pega um bando de inocente útil. De repente, regada a elogios e fascinação de gente buscando uma nova autoridade para chamar de sua, o problema já não é só a falta de ética, a falta de compromisso com a saúde mental das pessoas e o conhecimento quase precário sobre aquilo que ela se vende como especialista. Agora ela tem receitas práticas sobre hábitos de pessoas produtivas, sobre como tudo é possível para quem se esforça, sobre livre-arbítrio, sobre a evidência de Deus e, claro, sobre a nossa amada física quântica, que às vezes até parece que foi inventada só para pegar charlatão no pulo. Lembram? É uma guerra linguística, semântica. Uma suposta autoridade científica que supostamente escreve livros baseados em supostas evidências misturando física quântica com espiritualidade faz parecer que existe alguma verdade nisso tudo. E essa mistura absurda, com uma falta de ética absurda, confunde tanto as pessoas que até quem tenta ser mais cético fica completamente perdido. Não, isso é uma verdade. Tá, eu pensei que ele ia dizer que não existe a verdade. Não, mas tudo bem. Confunde todo mundo, é mal explica. Beleza, tudo bem.
Chegando ao ponto de achar que quando os físicos negam as pseudociências quânticas, eles estão negando toda a física quântica. Mas não, nenhum físico nega a física quântica, eles só deixam claro que ela não tem nada a ver com o poder da mente ou a lei da atração e esse tipo de coisa, mas ajuda a fazer uma máquina de ressonância magnética, que é uma beleza. Será que ele não vai falar de religião? Ele sempre fala de religião, eu duvido que ele não fala Claro de que ele religião. vai falar de religião, ele sempre fala de religião. Totalmente Ele fala intolerante, intolerante, intolerante. Anticristo. Claro que não. O próximo tema é arqueologia bíblica. Conhece? E... Falou Rodrigo Silva? Porra. É um ramo da arqueologia que foca no Não- Oriente não dá Médio religião e pra pesquisa falar, as né? regiões e restos materiais que tenham relação com os relatos da Bíblia e as histórias de religiões judaico-cristãs. Eles até já encontraram algumas coisas bem interessantes, tipo os manuscritos do Mar Morto e a piscina de Siloé, mas nada que fosse muito chamativo para o grande público carente de Deus. Então a gente vai precisar de mais um personagem totalmente hipotético florescendo em podcasts. Um cara muito respeitoso e muito calmo, e muito respeitoso e muito calmo e um pouco mentiroso. Primeiro você tem que entender que ele não é um crédulo, ele é um crente. É o... Eu esqueci o nome dele, mas é um Rodrigo Silva? é um moreno, né? Isso. É o Rodrigo Silva? Parece, né? É. Parece. É claramente o Rodrigo Silva. É, parece. Arqueólogo, cristão, crente, no caso. Não, ela passou ou é arqueólogo mesmo? Ele é arqueólogo e crente. O pessoal da cidade sabe que é o Rodrigo Silva mesmo. Que são sinônimos em todos os dicionários. Mas Esse enfim, cara ele não é um adora crédulo provocar, né? Não vou dar nomes. e um pouco mentiroso. Primeiro você tem que entender que ele não é um crédulo, ele é um crente. Que são sinônimos em Ele todos foi os no dicionários. Vilela, acho que Mas foi enfim, o vídeo mais visualizado do Vilela, o podcast. Pastor adventista. Ele foi, Ah, pra recente. tudo, ele foi pra tudo que é podcast há muito tempo também, voltou agora e tal. É, isso que eu tô falando, pô. É, porque esses são as cartinhas do podcast, né? Pessoas que são multijob hoje em dia, né? Muito job. Químico, Não, o Eberlin químico não dá. O Eberlin não dá. O Rodrigo Silva, pô, tem muitas mensagens legais, cara. Mas o Eberlin pra mim não dá, não. Aquele cara é um falacioso do cara. ele não é um crente qualquer, ele também é um cientista. E pastor também, mas uma coisa não exclui a outra. Tá certo que ele nega a evolução das espécies e acha que a vida na Terra tem poucos milhares de anos. E levanta a hipótese de que os dinossauros foram extintos porque não entraram na Arca de Noé. Aí não tem muita ciência aí mesmo. Mas pelo menos ele foi no programa do Jô mais de uma vez. Mano, É tão antigo assim, não sabia. coitado do Jô também, né? Na época que a Globo não se Pô, mas importava o muito Joey com não tinha esse rigor comprometimento, pô. Era só Nenhum! um talk show de É um talk show. qualquer né? pessoa, né? Nenhum. Pô, científico. Ele ia, foi no programa. pô, ia gente, tá ligado? Que é tipo um cara do interior que tinha uma águia, tá ligado? É isso, assim. É esse nível de comprometimento. Na época que o Inácio Pereira não tinha nenhuma fama de falar também. Um cara do interior de Paraíba aqui que não vale nada. Horrível. Programa do Jô mais de uma vez. A Tata Na de época que a graça. Globo não se importava muito com rigor científico. Lembra? Nunca se Depois importou. de tudo isso, ele também diz que é Faz cético. sentido isso. Só que é um ceticismo diferente, o ceticismo da fé. Dos mesmos criadores de Sou Muito Cético pra Ser Ateu. Puta que pariu. O ceticismo nasceu de onde, hein, ô filha de uma rapariga? Ah, não, velho. Vamos lá. Vamos continuar. Sabe aquelas ideias de que o universo é muito perfeito e de que do nada, nada se cria, então tudo indica que existe um criador, que por algum motivo não entra nessa regra de que do nada, nada se cria, e aí eles dizem que sempre existiu? Olha a alfinetada. Olha a alfinetada. Eu não vou nem falar de ceticismo, porque a gente já tá aqui há uma hora. Mas o... Petição de princípio, mais uma vez. É o relojeiro, né? Sim. É o negócio do relojeiro. Pra existir um relógio, alguém foi relojeiro. Aí quem foi que profissionalizou esse relojeiro? Outro relojeiro, outro relojeiro, outro relojeiro, a petição de princípio infinita divina. Sendo que é muito injusto querer... É essa parte aqui, tá? Esse é o momento aqui. É muito injusto exigir um valor de petição de princípio advindo da religião se nem mesmo temos na ciência. Não existe um consenso do Sim, próprio sim. Big Bang, sabe? Não existe um consenso que é o Big Bang e acabou. É o mais aceito. E se você for olhar, e o que veio antes do Big Bang? A resposta é impossível. Né? Esse antes, esse valor de tempo, não pode ser exigido na religião, porque também não tem no outro lado, querido.
E aí? Sim, sim. É uma das 14 perguntas que não se faz no budismo, né? Que tem aquelas 14 perguntas, tipo, a origem do todo, quem originou a origem de tudo? Perguntas imbecis, sabe? Esquece, Parece assim. que o Big Bang é a resposta que pra você justamente não perguntar, é o que veio antes, assim. Tipo, a resposta definitiva é o Big Bang, sabe? Só que, tipo assim, ela não é a resposta. Ela pode ser uma conclusão que a gente pode tirar do universo atual, mas como é que a gente vai tirar? Como é que a gente vai deduzir o que O veio Big antes Bang é também? literalmente isso. O Big Bang é a resposta do É, porquê. O não Big é Bang, consenso científico. o Big Bang Depende da ele é um estudo que avalia o porquê dos fenômenos de hoje e perspectivas anteriores, né? E por isso que, baseado nisso que nós temos de observação hoje, deduzimos Foi isso. um padre que fez o Big Bang. Pô, mas o que. Eu acho que Foi o um Big Bang não foi uma uma pessoa, né? Foi um padre Foi, qualquer. foi. Que fez o Big Mas- Bang. mas Foi um eu- estudo, então- né? Ele tacou a bomba explosiva. Foi ele que fez. Mas justamente, quem trouxe a teoria do Big Bang não foi um ateu, ele coloca fora, assim, sabe? O ceticismo também não nasceu do ateísmo. Porra, cara. É complicado, cara. Que é um argumento, aliás, que se fosse válido, que criou o Big Bang. e aí eles dizem que sempre existiu. Que é um argumento, aliás, que se fosse válido também cara. funcionaria para defender a teoria de que a gente vive numa simulação ou de que a gente foi criado por extraterrestres, mas paciência. Talvez o Uri Geller seja o nosso criador. Olha que falta de caráter. Esse maluco passivo-agressivo é um saco. O vídeo não é ruim. O vídeo não é ruim. Mas o cara é muito passivo-agressivo. Ele não consegue existir sem ficar alfinetando os outros sem razão. Sem razão, porque na própria teoria do Big Bang não tem o que veio antes, cara. Esse negócio de tempo. Tá exigindo tempo pra o que você nem mesmo tem. Pô. Cara. Pois é. Fé significa crença sem evidências. Isso é basicamente o contrário de ceticismo, que vem Que isso. Esse vídeo é uma montanha russa. Ok. Agora vamos ver aqui Vamos ver a definição de ceticismo, tá porra. do grego skepsis, que significa investigação. Investigação pelo quê? Por evidências. O cético não escolhe no que acreditar. Filha de uma. E os caras que estavam ali na Grécia, eles eram ateus. Eu vou chorar, cara. Enfim, cara. Investigação pelo quê? Por evidências. O cético Até parece que na Bíblia, no budismo, no hinduísmo, ninguém tá procurando. A gente tá parado. 3 mil anos de escola parado. Acabou, né, porra? Que ódio, cara. cético não escolhe no que acreditar ou no que não acreditar. Ele investiga e segue as evidências. E ceticismo é a base do método científico. Pois O é. papel da ciência é fundamentalmente construir conhecimento. Conhecimento para quê? Para fazer esse celular que você está segurando, a cadeira na qual você está sentado, a casa onde você mora, a vacina que erradicou a poliomielite em quase todos os países do mundo e até os instrumentos que o arqueólogo bíblico usa para procurar a Arca de Noé e depois a câmera e o microfone que ele usa para mentir que quase encontrou. Quando a gente ignora o real significado das palavras num Como você agora. Vamos ignorar o real significado das palavras? O que é conhecimento, querido amigo? Epifania. O que é conhecimento? Gnose? Gnose? Cara. Vale dizer que ele acabou de admitir que o conhecimento científico, que é o modelo científico, ele é oriundo de um valor humano. Então ele não. Ou ele não entendeu esse fato, ou ele só não percebeu. Que o Harari, com certeza esse cara deve amar o Harari. O Harari, ele fez lá aquele comentário: existe a revolução cognitiva, existe a revolução tecnológica, existe qualquer valor material, ele é científico. Qualquer valor assumidamente humano é ficcional. Aí tudo que existe na nossa vida só pode ser ciência.
O resto é ficcional. Política é ficcional, porque fomos nós que construímos as selvas de pedra, ficcional. E isso aí é ficcional. Mas o método científico não estava lá, no chão. A gente achou. A própria afirmação diz que o que a gente consegue ver, tatear, ouvir, isso, diz que é o que existe e o resto é ficção. Mas o método científico não estava ali, a gente laçou ele no meio da rua. Não, então também é uma construção humana, que também seria por si só ficcional. A investigação, que está à procura de algo, não é pétrea. Nós investigamos e acabou, aqui está. A fórmula de investigação é a mesma desde que o primeiro Australopithecus africanos pegou uma pedra e bateu na cabeça de um aracatua. Não é. Porque existe toda uma construção cultural, científica, científica que eu também digo epistemológica, de como nós conseguimos engessar, aprimorar e tanger a realidade. Nós conseguimos já entrar em valores ônticos, mas não quer dizer que não é também um recurso humano. É um recurso humano, a matemática é um recurso humano, cara. A matemática, que ciências exatas é um recurso humano. Então, e tem toda a discussão se matemática seria uma língua, seria uma tecnologia, seria o próprio Galileu Galilei, né? O mundo que nós vivemos é geométrico. Nós enxergamos o mundo geométrico. Mas claro que sempre tem a perspectiva humana colocada em adesão nesse momento. Vocês podem discutir com vários matemáticos e vão ter matemáticos euclidianos, matemáticos hedeligianos, matemáticos até mesmo georbranianos. Eles não vão conversar entre si porque eles existem petições de princípio diferentes dos demais. Porque essas alas elas não se conversam. Elas são difíceis de se conversar. Podem até chegar a ser, mas elas precisam desses focos para conseguirem avançar. E o conhecimento é assim também, cara. O conhecimento ele não pode ser engessado em apenas um único bloco. Porque existem várias áreas de conhecimento. A tecnologia ajudou muito para isso, mas a epistemologia e ciência não tem esse contato tanto. A propedêutica não tem esse contato tanto. A apologética não tem esse contato tanto. Como é que você pode me dizer que foi cientificamente aprovado uma obra ser boa? Essa obra aqui é cientificamente boa porque ela sabe fazer ciência. Breaking Bad é 10 porque tá certo matematicamente. Assim, não é isso que faz ser bom, cara. Enfim, eu tô me estendendo só pra fazer um comentário pra esse vídeo que até agora eu tava meio calado. Um joguinho linguístico para arrebanhar seguidores e criar uma coisa totalmente ilógica como o ceticismo da fé, a gente chega em uma bizarrice tipo investigação por evidências da crença sem evidência. Caralho. Olha o nível do cara, velho. Não existe investigação religiosa com esse cara. Não existe. Ai, ai. Eu sempre chego nessas horas. Cara, Ai, cara, eu só queria. esse cara realmente acha que a religião ela é a mesma há 2000 anos. Foi muito triste. Pra ele não existe hermenêutica, não existe não existe anagoria, não existe nada. Ô, Giovanni, cara, por que o Giovanni tá aqui? Oi. Giovanni, Desculpa, Giovanni, sai. Tirei. Obrigado. Cara, o Giovanni tá muito doido. Maluco. Cara, entrou do nada. Achei que ia Eu ia falar todo o negócio assim, mas. Ele ia defender, né, Consegue Luiz? aceitar que religião e ciência não se misturam em evidências. Para quem ainda não consegue aceitar que religião e ciência não se misturam, aceitem pelo Caralho. menos que fé e ceticismo definitivamente não se misturam.
Tá, esse aqui é um ponto Entendem diferente. pelo menos que fé e ceticismo Esse vídeo não acabou ainda, mano? Que é isso? Como é que você vai procurar? Muitas das vezes a gente assimila. O Rio me falava muito disso. Como é que você vai me provar uma coisa que você já tá vendo que ela existe? Você faz um movimento até mesmo antinatural. Porque é uma contraprova. A coisa mais óbvia do mundo é você olhar pro céu e ver que ele é azul, ponto. Aí você vai provar que o céu não é azul. Você vai provar que o sol não é vermelho, porque o sol de fato não é vermelho, né? Ele é uma bola branca. E até mesmo uma bola branca desviada para verde no espectro das explosões. Explosões não, né? Das emissões de hélio. Mas por que você vai provar isso? Isso é um movimento antinatural. Implica que você tem que ter a fé de que aquilo ali não está explicado. Então, propedeuticamente, você precisa ter uma vontade, e essa vontade precisa ser acionada para uma resposta. E essa resposta, que vai ser a cética, o que seja, ela partiu de uma coisa. E se você não tinha fé de que isso poderia ser objetivo, poderia ser completado, atingido, você nem faria. Você nem começaria a fazer isso. Então, meio que eu entendo o ponto de que fé e ceticismo não se colam. Mas as origens se colam. Tá? Tá, pronto. definitivamente não se misturam. Então, quando esse suposto cientista totalmente fictício fala sobre supostas evidências do dilúvio narrado na Bíblia que teria inundado toda a superfície terrestre e matado todos os humanos do planeta, menos Noé e sua família, que botou todas as espécies de animais do mundo numa arca, menos os dinossauros, aparentemente, sendo que depois de 40 dias, ou um ano, sei lá, depende da maleabilidade interpretativa do leitor, toda essa água sumiu feito mágica, ele não tá usando absolutamente nenhum tipo de ciência, arqueologia ou qualquer tipo de conhecimento. Ele tá usando isso. Qualquer tipo de conhecimento, ele tá balbuciando. Ele não tá usando língua, ele não leu um livro que tá lá, Bíblia. Ele não leu, não é um conhecimento. Bíblia não é um conhecimento. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que ele acabou de dizer? Que a Bíblia não é um conhecimento. Eu nem defendo essa porra. Eu nem sou da religião abraâmica, cara. Eu tenho que ficar falando disso aqui. Mas que ódio. Porra, pega o Mahabharata e diz: o Mahabharata é idiota. O Mahabharata tem cobras com várias cabeças, isso aqui é coisa de burro. Fala da porra das minhas religião, mas não fala da merda da outra. Eu fico defendendo a abraâmica que eu nem sigo. Que ódio. Exclusivamente, nada mais, somente fé. Qualquer pessoa que entenda física básica, não física quântica, não física avançada, física básica já é suficiente, consegue entender a total impossibilidade de um dilúvio inundar toda a superfície terrestre e ainda por cima dessa água simplesmente sumir em 40 dias. Ou um ano, tanto faz, é impossível igual. E é aí que surge normalmente o mas pra Deus nada é impossível. E de novo, isso é fé, não é arqueologia. E fé é crença sem evidências. E crença... Esse vídeo não acaba. Como é que é? Peraí que eu vou dar. Crença sem evidências, mas pra Deus nada é impossível. Ó. E de novo, isso é fé. Não, isso é um consenso lógico. Isso é um consenso lógico. A frase: se Deus é onipotente, logo pra ele nada é impossível. Ponto. Ponto. Isso não é uma fé. Isso é uma equação. Para de ser maluco, cara. Para de ser doido. Tá, é óbvio. Você tem uma equação em língua. Em português ali. Se Deus é onipotente, logo nada pra ele é impossível. Não, isso é uma questão de fé. A questão de fé, ela pode vir depois. Mas essa frase, inegavelmente, não é fé. Essa frase é prejudicado com o sujeito. Sintaxe. Mas não é fé, cara. Não é arqueologia. E fé é crença sem evidências. E crença sem evidências não produz conhecimento. Fingir que a sua fé é ciência é o começo da destruição de todo o conhecimento construído até aqui. Lá vem o espantalho, né?
Tá, mas qual o seu problema, hein? Por que você não deixa cada um acreditar no que quiser? Espantalho. Que espantalho, cara. Porra, mano. Porque não entraram na arca de Noé. Aquela censurinha básica. Processarem fora. Resumindo, pseudociência, picaretagem. Pois é, não sei. Deve ser porque eu sou um filho da puta mesmo.